Éramos 6 irmãos, com 4 meninos e 2 meninas, na cidade de Londrina, do norte do Paraná. O pai era jardineiro, a mãe diarista. Tudo era muito difícil, havia muita humildade lá. Os 3 filhos mais velhos, ainda criança, sempre a trabalhar. A comida era limitada, carne quase nunca comia. Tudo era regrado. Os manos mais velhos, sempre na vantagem. Para os mais novos, quase nada. Sem ter boneca para brincar, corríamos o milharal. Escondia a boneca de milho, com medo de ser castigado. Homem com homem, mulher com mulher. A brincadeira também era separada. Tinha paixão em estudar. Queria ser professora de letras. Mas naquela época nem pensar. Filha, mulher, menina, não podia nem sonhar. Só me restou a chorar. Com apenas 12 anos, tinha que trabalhar. Os adultos conversando, crianças não podiam opinar. Tinham que ficar caladinha. E nem ouse reclamar. Marina Toso Barbosa. Minha produção poética foi inspirada na poetisa Cora Carolina, ao falar como era vista as crianças naquela época de infância, como eram tratadas. Havia uma hierarquia na qual não havia direitos de igualdade. As filhas meninas não podiam estudar e nem brincar com meninos. As crianças trabalhavam. Vemos este episódio em muitas famílias brasileiras atualmente. Agora vamos falar um pouco da poesia modernista no Brasil. Poesia modernista responde à estética anterior, em que predominavam aspectos do parnasianismo e dos simbolismos, os quais, no Brasil, se alinhavam perfeitamente com a inteligência do país, que se ancorava no conservadorismo dos costumes e na elitização da arte e da cultura. Em 1930, sua poesia passa a ser intimista, com ênfase ao combate das injustiças sociais, bancada por uma linguagem agressiva e explosiva. Oswald de Andrade. São características de sua obra o deboche, a ironia e a crítica aos meios acadêmicos e à burguesia, defensor da valorização das origens e do passado do país. A poesia de Bandeira é recheada de lirismo poético e liberdade. É adepto ao verso livre, da língua coloquial, de irreverência e da liberdade criadora. Seus versos são cheios de construção e significado. Na geração de 1930, segunda fase, pode-se destacar a poesia do mineiro Carlos Drummond de Andrade e dos cariocas Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, na região sudeste. Do gaúcho Mário Quintano, na região sul. Na geração de 1945, ou terceira geração modernista, é destacada os paranaenses Helena Collodi e Paulo Leminski, na região sul. Na região centro-oeste, a Goiânia, Cora Carolina e o matogrossense Manuel de Barros. O amazonense Tiago de Melo e o paraense Olga Savari, na região norte. Na região nordeste, o pernambucano João Cabral de Melo Neto e o maranhense Ferreira Goulart. Vamos agora falar de uma grande representante do estado de Goiás. Ela é uma das principais nomes da literatura da região centro-oeste. Escritora, poeta e contista brasileira, Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, conhecida como Cora Coralina. Representante do estado de Goiás, ela é uma das principais nomes da literatura da região centro-oeste. Ela nasceu em 1889, meses antes da proclamação da República.
Faleceu em 1985. Cidade onde viveu e escreveu: Vila Boa de Goiás, no estado de Goiás. Ela começou a escrever muito cedo, antes dos 15 anos. Seu primeiro livro, publicado em 1978, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, em 1965, quando já tinha 76 anos. Escreve na primeira parte do livro, Oração do Milho, que procede o poema do milho. Os poemas de Cora Coralina falam muito de sua infância, com um tom quase como de prosa, contadas velhas histórias de modo diferente com o que podemos vê-los como modernistas de segunda fase. Antiguidades. Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo, assado na panela, com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal, muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, abri os olhos naquele bolo, que me parecia tão bom e tão gostoso. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia, tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. Cora Coralina. Na poesia Antiguidades, de Cora Coralina, ela fala da mãe dela fazendo um bolo para visitas, mas as crianças só recebiam uma fatia fininha, como se existisse uma hierarquia, e as crianças recebem essa violência na sociedade e vemos esse episódio atualmente na criação de muitos brasileiros.